Sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista da Fórum Estudante. Temos vindo a realizar uma série longa de entrevistas com os líderes do ensino superior em Portugal, procurando olhar para esta crise e todos os desafios que coloca ao ensino superior no nosso país. Hoje temos o gosto e a honra de ter connosco o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o professor Carlos Rodrigues, a quem cumprimento. Seja bem-vindo. É um gosto contar com a sua presença nesta grande entrevista. E a primeira pergunta, obviamente, é como é que o Politécnico de Viana do Castelo viveu este tempo da crise do Covid, que nos colocou tantos desafios. Como é que foi a experiência em Viana do Castelo a gerir este contexto inesperado da crise do Covid? Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Rui Marques. Foi um desafio, penso que foi um desafio para todos. Nós passámos quase literalmente de um dia para o outro, de uma normalidade que fazia parte de nós, que estava assente de muitos anos, para, digamos, uma realidade completamente diferente, onde digamos que as relações de proximidade deixaram de ser possíveis, onde nós tivemos que adaptar todos os nossos processos, quer do ponto de vista do ensino-aprendizagem, quer do ponto de vista do funcionamento, para trabalho à distância, para utilizando plataformas que nem todos conheciam, que nem todos dominavam, e acho que o fizemos de forma competente e digamos, em períodos de tempo muito curtos. Acho que estamos todos, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, desde logo, mas o ensino superior em Portugal, como um todo, também acho que reagiu de forma muito competente e dadas as circunstâncias, de forma bastante capaz. Uma das questões que se colocou, como bem referiu, foi este desafio pedagógico de passar de repente, de um dia para o outro, praticamente com um fim de semana só pelo meio, do ensino presencial para o ensino à distância. Como é que os docentes do Politécnico de Viana responderam a este desafio de se terem que reinventar para um modelo de ensino à distância? Vou-lhe ser sincero, em boa verdade, os docentes, os professores do Instituto Politécnico de Viana do Castelo reagiram de forma muito célere, com um empenho enorme, digamos, com uma dedicação, com um esforço muito importante, de forma a que é reconhecido que essa transição, com as dificuldades inerentes a esta mudança de paradigma, acho que é bom dizê-lo também, que isso fez num curtíssimo espaço de tempo. Eu acho que os docentes do Politécnico, mas mais uma vez, eu repito, os docentes do ensino superior em Portugal estão de parabéns. Nem tudo correu bem, nem há algumas ineficiências, há algumas aprendizagens que têm que ser feitas, obviamente, mal fosse que assim não fosse, uma vez que os paradigmas são completamente diferentes, mas de uma forma geral eu acho que correu de forma muito capaz. Uma das questões que se colocou neste tempo, também ainda continuando neste tema da mudança de registro presencial para a distância, foi a capacidade dos estudantes poderem ter as condições necessárias para acederem com qualidade a uma oferta de ensino à distância. Como é que se sentiu essa realidade? Os estudantes do Politécnico de Viana do Castelo conseguiram, em geral, têm a sensação que têm computadores, acesso à internet, conseguem aceder a partir de casa? Como é que esta temática foi gerida? E, por outro lado, o que é que se fez em relação àqueles que não conseguem? Que Iniciativas Viana colocou em ação para responder a essa eventual dificuldade de alguns? Por estranho que possa parecer, os estudantes, e nós estamos articulados com a Federação Académica, com as próprias associações de estudantes nas escolas, de forma próxima, tentando saber quais são as dificuldades que têm. E há algumas situações que nós podemos resolver, algumas situações, por exemplo, de falta de equipamento informático que nós disponibilizamos aos nossos alunos, aos nossos estudantes. Há situações pontuais, diga-se em boa verdade, de estudantes em que as condições de net não são as mais capazes, mas só muito pontualmente, e em boa verdade, essas situações nós não conseguimos resolver. Aquilo que estamos a fazer é para esses estudantes que neste momento tenham mais dificuldades, por exemplo, com as questões de comunicações,
disponibilizamos os equipamentos nas nossas escolas, que estão neste momento abertas, dentro das condições que são conhecidas de higienização, de salvaguarda das condições de funcionamento que são determinadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério, de uma forma geral. Mas não foi um problema crítico para nós, ao contrário daquilo que eu até esperaria, não foi tão crítico como eu esperaria que fosse. Uma outra dimensão que foi muito evidente, numa resposta, aliás, exemplar do ensino superior a este desafio, foi a relação que as instituições de ensino superior conseguiram estabelecer com a comunidade, apoiando a comunidade naquilo que eram as suas diferentes e diversas dificuldades. Como é que foi com o Politécnico de Viana do Castelo na relação com a comunidade e nos serviços à comunidade no quadro do Covid? Não foi aquela que só se poderia esperar, não é? Nós desde o início estivemos de forma muito próxima, digamos, relacionados com a comunidade, desde logo com a comunidade intermunicipal e com todos os seus autarcas, com as unidades, a unidade local de saúde, com a proteção civil. Nós fomos uma instituição que aderiu, por exemplo, aos testes de diagnóstico de Covid, estamos a fazê-lo há várias semanas. Disponibilizámos também uma bolsa de recrutamento que felizmente não teve, digamos que a necessidade que se esperava numa fase inicial, porque as coisas acabaram por correr bastante melhor do que aquilo que no início se esperou e se temeu até. Temos uma bolsa, temos uma residência, neste momento está ao serviço da comunidade para, digamos, para alojamento de algumas, ou de, se sendo necessário, de trabalhadores da saúde, da proteção civil, bombeiros, forças de segurança, e ajudámos na preparação de material de desinfecção, na sua preparação, obviamente, e em boa verdade, estas foram as atividades principais onde o IPVC participou. E está a participar e continua a participar, não é? E estamos disponíveis naquilo que são as nossas competências, estamos completamente disponíveis para reforçar esse apoio, esses que já estão no terreno e outros que possam ser necessários. Esta é, sem dúvida, uma resposta de responsabilidade social e de alto sentido de compromisso com a comunidade. Agora que aos poucos se vai retomando, olhamos um pouco para esta etapa, como é que o IPVC está a retomar? Mantém o ensino à distância só ou já há também a oferta de atividades presenciais? Como é que está a gerir entre o presencial e o à distância nesta fase de regresso, ou pelo menos de tentativa de regresso a atividades presenciais? Antes de responder a isso, eu esqueci-me um bocadinho na outra pergunta, quero referir digamos que a presença firme, quer dos nossos alunos, com um conjunto de atividades, no fabrico de viseiras, em alguns projetos de acompanhamento, por exemplo, a pessoas idosas isoladas, no desenvolvimento com uma relação alargada com a comunidade de ventiladores de baixo custo que depois acabaram por não ser também, infelizmente, tão necessários como aquilo que poderia ser esperado. Relativamente à questão que me coloca, o Instituto elaborou um plano de reativação para iniciar no dia 8 deste mês e assim fez. Nós, a partir do dia 8, fomos reativando das nossas atividades de forma faseada, com todas as condições, já com as condições de proteção individual, com os espaços adequados, desde o dia 8 e desde o dia 8. Primeiro, os serviços, nós temos os serviços todos a funcionar, obviamente que em regime de rotação, presencialmente só mesmo por agendamento, mas as pessoas os serviços estão abertos, estão em funcionamento. As aulas, algumas delas já presenciais, já iniciaram. Nas aulas, principalmente naquelas que são críticas,
críticas que são designadamente as aulas laboratoriais, algumas das aulas laboratoriais, as aulas na questão da saúde, dos ensinos clínicos, dos estágios, quer das licenciaturas, quer de mestrados, quer dos cursos técnicos superiores profissionais. Ou seja, nós temos um plano, e as escolas elas próprias têm um plano de reativação para todo o semestre, porque muitas dessas situações têm que ser moderadas e têm que ser pensadas, têm que ser estudadas, digamos, de ser uma realidade nova, e dentro das possibilidades, por exemplo, nós temos uma escola que era para ter iniciado as atividades presenciais agora no dia 18, ontem, e que é a nossa Escola Superior de Desporto e Lazer em Melgaço, na que não o pôde fazer porque não teve autorização por parte das entidades de saúde, do Centro de Saúde, de utilizar os espaços exteriores de que necessitava. Isto para dizer o quê? Nós reativamos os serviços, reativamos parte, obviamente que a percentagem, se me é permitida a expressão, a percentagem de aulas presenciais continua a ser uma percentagem relativamente baixa, mas reativamos e, digamos, isto vai em crescendo até final do próximo semestre, até porque é importante que nós façamos essa reativação, como o Sr. Ministro tem dito, e eu partilho dessa ideia, que nos vai ajudar a preparar o próximo ano letivo, que também não vai ser um ano letivo normal, não é? E ainda neste ano letivo, coloca-se também no horizonte próximo os desafios da avaliação. Como é que o Politécnico de Viana do Castelo vai gerir a temática da avaliação, ainda com este momento intermédio de passar do desconfinamento à atividade presencial? Vai apostar essencialmente em avaliação também à distância, ou a avaliação terá um momento presencial relevante? A avaliação digamos, com uma atividade crítica nesta mudança que tivemos que fazer do presencial para a distância. Eu sei que neste momento já há até algumas plataformas conhecidas, não é? Há alguns exercícios de avaliação à distância que estão a ser testados, por exemplo, na plataforma Moodle e noutras. O ensino superior está a fazer um teste numa plataforma para validar. A nossa intenção, isso não está completamente fechado, digamos que não está, mas está já muito estudado no que diz respeito ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo. As avaliações, dependendo de escola para escola, mas de uma forma geral e em média, as avaliações vão ter uma componente presencial muito importante, sem prejuízo de haver também avaliações à distância, sempre que isso não prejudique aquilo que é o objetivo final de uma avaliação. Alguns estudantes, sobretudo de Erasmus, ou estudantes que não residem, em termos da sua residência familiar em Viana do Castelo, provavelmente terão regressado aos lugares de origem. E se no caso dos estudantes de Erasmus que regressaram ao seu país, não é fácil colocar a questão de avaliação em termos presenciais. Para esses casos específicos destes estudantes, haverá alguma situação de exceção? Como é que imagina que aqueles que não, por circunstâncias de dificuldades, por exemplo, das ligações aéreas, que não possam regressar a Viana, poderão completar o seu ano letivo com todas as provas de avaliação? Nós vamos assegurar a todos os nossos estudantes e àqueles que neste momento estavam connosco em visita, em Erasmus, mesmo os estudantes internacionais, a sua avaliação, que eles possam concluir os estudos que se propuseram fazer no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Ou seja, eles estão desde já no ensino à distância, nas aulas que temos, naquelas aulas presenciais onde eles não possam estar presentes por um lado, e nas avaliações por outro, temos que arranjar as estratégias e as metodologias de forma a que eles possam concluir os seus estudos que vieram fazer a Viana do Castelo. Não poderia ser de outro modo, não tem, a avaliação neste caso não poderá, nem terá que ser exatamente igual para todos os alunos. Haverá essas exceções, virtude, digamos, deles não se poderem ou não se justificarem virem do seu país de origem, ou porque não podem, porque não há ligações, ou porque não podem, porque
vai ficar, digamos que as questões económicas não são de considerar também, ou eventualmente porque efetivamente essas ligações até não existam. Aquilo que nós podemos garantir é que não vai haver estudantes que digamos que farão, que se sentiram prejudicados ou que o Instituto Politécnico vai prejudicar a sua formação em Viana do Castelo. Eu daqui salvaguardo alguma situação que eu neste momento não estou a ver e que por impossibilidade absoluta possa haver algum prejuízo, não é? Nestas coisas a gente nunca pode ser absolutamente taxativo, mas digamos que aquilo que nós, dirigentes, juntamente com os docentes, obviamente, e com os órgãos próprios da instituição, estamos a fazer é com que todos esses alunos possam completar os seus estudos. Vamos tendo também nesta conversa interação com quem nos está a seguir no Facebook. O professor Vítor Manuel coloca aqui uma questão ainda sobre este ano letivo, no retomar das atividades presenciais, as formações em contexto de trabalho em relação com outros ambientes que não especificamente do Politécnico, têm conseguido gerir este tema e, portanto, garantir de alguma maneira a formação em contexto de trabalho para aqueles cursos, evidentemente, que tenham esta dimensão, ou ainda há muito medo no ar e das próprias instituições que vão acolhendo ou que deveriam acolher estes estudantes, alguma resistência? Na formação em contexto de trabalho, põe-se vários cenários, ou seja, há realidades diferentes que têm que ser abordadas de forma diferente. Há aqui um problema que é nacional, que tem a ver com os ensinos clínicos. Não é? Das formações em saúde. Nós, há as escolas de saúde, as escolas de enfermagem, de forma articulada entre elas e com os ministérios que estão envolvidos, digamos que com as ordens que estão envolvidas também, estão a tentar delinear estratégias para que os alunos possam completar essas funções em contexto de trabalho. Algumas delas estavam muito feitas, como é o caso, por exemplo, da enfermagem, no caso de Viana do Castelo, e essa situação está relativamente resolvida. Há outras situações, por exemplo, de formações no segundo e terceiro ano, que, digamos, que estamos a negociar com as entidades e as instituições onde essas formações iam fazer, e temos a ter alguma resposta, até bastante positiva, digamos, em abono da verdade, mas restam algumas dificuldades. Há depois formações em contexto de trabalho, como é o caso dos cursos superiores, técnicos superiores profissionais. Aí está a haver um reativar dessas formações de forma faseada e estamos a fazer, digamos, a formação em contexto de trabalho enquadrada naquilo que são os contextos que nos foram dados, quer pela Direção-Geral do Ensino Superior, quer pelo Ministério, que é completar aquilo que é formação em contexto de trabalho com trabalho do aluno, acompanhado pelo docente, relativamente a essa formação e esse contexto, para que, digamos, não sendo possível a presença completa dos alunos digamos, na empresa ou na entidade, possa não sair prejudicado a sua formação. Nas formações em contexto de trabalho, depois há muita variação, por exemplo, nas formações em contexto de trabalho na saúde, peço desculpa, na educação, tem uma abordagem bastante diferente, me parece inteligente, que é outras formas de abordar os alunos sem ser, digamos, as sessões presenciais. Esta parte, digamos, este ensino à distância ou não presencial não vai manter-se exatamente como está para todo sempre, mas também não vai deixar de existir como existia antes da pandemia, não é? E estão aqui, digamos, ocasiões de se fazer aqui aprendizagens, não é? De forma que na formação em contexto de trabalho há aspectos, há muita diversidade, há situações onde nós estamos a ultrapassar com alguma facilidade, há outras que estamos a ultrapassar com mais dificuldades, há outras que provavelmente poderão ter que se arrastar
perdoem a expressão, até ao início do próximo semestre. Ainda há pouco se referia o papel dos estudantes e, enfim, razão de ser de todo o sistema de ensino superior, como é evidente. Ontem mesmo no Observatório de Responsabilidade Social de Instituições de Ensino Superior, o ORCIES, do qual também o Politécnico de Viana do Castelo faz parte, se trabalhava as questões do impacto psicológico nos estudantes deste tempo. E o Politécnico deu uma resposta a este tema, criando uma linha de apoio à saúde e ao bem-estar psicológico, mas por outro lado também se viu por parte dos estudantes iniciativas como Janelas com Vida. Como é que o Sr. Presidente tem sentido e como é que o Politécnico está a procurar responder a estes riscos de maior impacto psicológico em várias dimensões nos estudantes deste tempo de incerteza e de turbulência? Nós, como referiu, nós criámos uma linha de apoio psicológico à nossa comunidade, principalmente aos estudantes, no sentido de fazer esse acompanhamento, que eles, digamos, nas suas ansiedades, nas suas incertezas, nas suas dificuldades, pudessem ter no Politécnico, digamos, como uma entidade que os ouve e que os ajude eventualmente a resolver, a ultrapassar, a mitigar essas ansiedades, essas dúvidas que têm. E essa linha tem tido alguma, digamos que tem tido procura, não é? Depois temos tentado e feito ter uma relação de muita proximidade com os alunos através das escolas, dos coordenadores de curso. E isso tem ajudado. Isso não resolverá tudo, mas penso que ajuda bastante. Os próprios estudantes, eles próprios têm-se mobilizado no sentido de interagirem, de se porem em contacto, e aí a Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, as suas associações têm tido um trabalho determinante, não é? Depois já como disse, há algumas atividades que os estudantes, eles próprios mobilizando-se, já não tanto neste âmbito, mas na parte de ajudar a comunidade, têm desenvolvido algumas atividades, como disse no início, que de proximidade, de acompanhamento de idosos mais isolados, mais sem tanta retaguarda, para ajudar, digamos, nestas ansiedades, nestas incertezas que estes tempos novos, obviamente, que a confinação ela própria traz, porque são estados de vivências que não são próprios da raça humana, não é? Isso traz um conjunto de problemas que, felizmente, na sua maioria, nós vamos conseguindo ajudar a resolver. É sem dúvida impressionante a resposta que as instituições de ensino superior têm dado a este tema. O ORCIES, este Observatório de Responsabilidade Social em Instituições de Ensino Superior, está a fazer um levantamento e já identificou mais de 700 iniciativas em todo o país do ensino superior relativamente a esta resposta, que é absolutamente notável. Há pouco o Sr. Presidente referia que o próximo ano letivo não vai ser exatamente o normal. Como é que o Politécnico de Viana do Castelo está a preparar para o próximo ano letivo? Por exemplo, vai reduzir o número de horas de ensino presencial desde o início, equilibrando mais com o ensino à distância? Como é que se está a preparar o arranque do próximo ano letivo em termos de modelo pedagógico? Essa problemática que é fundamental, que é importante, não é? Tivemos ontem uma reunião com todos os diretores, com conselhos científicos, com a presidência, com o envolvimento dos alunos, obviamente, a preparar esse ano letivo. O próximo ano letivo vai ser um conjunto de muitas coisas diferentes do ponto de vista daquilo que são as metodologias, do ponto de vista daquilo que são a utilização de espaços, do ponto de vista daquilo que são as relações de aulas presenciais com aulas à distância. Em boa verdade, permite-me dizer-lhe o seguinte: o próximo ano letivo vai ser um ano bastante atípico da transição que já se vinha fazendo
e estão à base das metodologias, já se vinha fazendo, de um ensino muito centrado, ou seja, das formações muito centradas no ensino, e passá-los um pouco mais para a sua centragem, se me permite, na aprendizagem. Isso vão haver menos alunos nas salas, vão haver eventualmente menos aulas presenciais naquele sentido estreito de magistrais que havia antes da pandemia, vão haver metodologias de ensino que nós não utilizávamos e vamos passar a utilizar, ou pelo menos não utilizávamos, ou utilizávamos menos e vamos passar a utilizar mais, no é o caso do ensino por projeto. Neste momento aquilo que se está a fazer é esse o trabalho que nós neste momento temos que fazer ao início do próximo mês, dia 5, dia 6, dia 7, que é quando temos a nossa próxima reunião, é vermos quase unidade curricular a unidade curricular, quais são as estratégias que temos para o próximo ano letivo, para cumprirmos com aquilo que são os objetivos, desde logo, da capacitação dos nossos alunos, dos nossos estudantes, para, digamos, cumprindo com aquilo que são as exigências dos tempos do ponto de vista da saúde. Isso é uma equação complexa, com muitas variáveis, mas estou convencido que nós vamos conseguir chegar a uma solução razoável, o mais acertada possível. De todos os observadores, quando se reflete no futuro próximo, há um consenso da elevada probabilidade de existência de uma crise económica e social grave na sequência desta crise sanitária. Isso, obviamente, vai afetar também o ensino superior e gostava aqui de ver consigo 3 áreas. Como é que o Politécnico de Viana do Castelo está a olhar para o reforço do Serviço de Ação Social e do apoio aos estudantes mais vulneráveis e que podem vir a ser mais afetados por esta crise económica e que até poderá, em alguns casos, mesmo colocar em cima da mesa a hipótese de desistência de abandono de estudos. Como é que se está a preparar o Politécnico de Viana do Castelo para responder aos impactos da crise económica nos estudantes mais vulneráveis? São situações muito complicadas por uma razão simples, é saber de todos que a situação económico-financeira das instituições de ensino superior não é, digamos, não é de abundância, antes pelo contrário, é conhecido que o sistema está subfinanciado, ou seja, e muitos destes reforços na legislação social carecem, digamos, de meios com muito significado, que eventualmente as instituições não terão. Isso é melhor, ou seja, eu não gosto aqui muito de escolher as palavras no sentido de mitigar, digamos, o seu sentido, porque é assim, ou seja, o governo, as instituições superiores, se quisermos, têm aqui uma responsabilidade importante, às quais as instituições de ensino superior, por muito que quisessem e quereriam e querem, não podem. Sobre isso, eu acho que nós devemos ser claros nas palavras. Obviamente que nós internamente vamos fazer aquilo que pudermos para ajudar os nossos estudantes. Não haja dúvida, já o fazemos, há anos que o vimos a fazer. Nós, por exemplo, temos uma bolsa de apoio social para os alunos mais carenciados. Há anos que temos. Nós, há muitos anos, e vamos continuar a ter, digamos que o apoio ao pagamento de propinas. Como é sabido, nós não podemos, por um conjunto de razões, desde logo algumas delas que são estritamente legais, deixar de fazer com que os alunos paguem propinas. Podemos ajudá-los a pagar. Nós, há muitos anos que temos, por exemplo, o pagamento faseado das propinas em 10 prestações, isso há muitos anos que temos. Também há bastantes anos que temos, digamos, a possibilidade de um aluno que, em qualquer circunstância, não pode, por razões que sejam atendíveis, pagar as suas propinas nas 10 prestações. Nós temos a condição de ele connosco estabelecer um plano de pagamento mais alargado dessas propinas, sem juros, não é? Ajudamos, temos depois sistemas de temos que estudar com a nossa comunidade que nos pode ajudar, de haver aqui algumas, digamos que alguns
algumas pessoas que possam, através de um mecenato ou outros, digamos, ajudarmos a nós ajudarmos os nossos alunos. Isso já acontece, vamos ter que reforçar, isso já acontece com muitas empresas da região e instituições. E que vamos ter que tentar reforçar essa rede. Eu aproveito para aqui publicamente pedir a todos os atores, desde logo aqui do Alto Minho, mas não só, que estão disponíveis, porque há aqui responsabilidades sociais nossas, das empresas, das instituições, para ajudar um bem precioso que é a formação dos nossos estudantes, dos nossos jovens, desde logo da nossa região. Estas são as, digamos, e eventualmente outras ações que eu, neste momento não estão equacionadas, mas, ou seja, esta é uma preocupação contínua, muito grande, porque sabemos que os impactos desta crise, que foi de saúde, vai passar a uma crise do ponto de vista daquilo que é económico-financeiro das famílias, não é? Com impactos muito grandes, e quer dizer, e nós não precisamos ter muita memória para nos lembrarmos daquilo que aconteceu em 2012, 2013, 2014. Não é? E os impactos que isso teve, quer, digamos, no abandono, quer digamos, na diminuição das candidaturas e do acesso desses jovens, ou dos jovens às nossas instituições, quer de algumas situações de sofrimento e de dificuldades que os estudantes tiveram, mesmo aqueles que não abandonaram, ou mesmo aqueles que não ficaram sem ingressaram, mas com muitas dificuldades. Estaremos muitíssimo atentos a isso, manteremos e reforçaremos aquelas atividades que já tínhamos, outras que vamos tentar reforçar, mais uma vez, e repetindo, a reforçar essa rede de beneméritos, ou beneméritos que já temos, permite-me também, digamos, o nome que lhe estou a dar, e é por aí que vamos tentar ajudar os nossos estudantes a completarem os seus percursos e tentar, digamos, fazer e dar algum conforto aos estudantes que vão ingressar no próximo ano letivo nas nossas instituições, para que venham, porque haverá certamente aqui respostas sociais para que eles possam fazer os seus percursos, porque os seus percursos são muitíssimo importantes para, sobre todos os pontos de vista, mas desde logo para eles e para as suas famílias, mas também para a sociedade de uma forma geral. Ou seja, há aqui uma responsabilidade da sociedade para com estes estudantes, no sentido de os permitir continuar a fazer os seus percursos. Porque se o desenvolvimento que nós vínhamos a ter não deixa de estar ligado com, digamos, o aumento de capacidade humana do ponto de vista da formação que Portugal fez nos últimos anos, designadamente formando estudantes ao nível do ensino superior. Sinais positivos da atenção do Politécnico de Viana do Castelo a estes desafios. Há um outro desafio decorrente da crise que talvez possa também ser uma oportunidade. Os politécnicos têm sempre este traço e, evidentemente, é também, creio eu, o caso de Viana do Castelo, de uma fortíssima ligação ao território, às instituições do contexto onde se inserem, nomeadamente às empresas. Ora, sabemos que as empresas vão, obviamente, atravessar este período de crise. Pode aí haver uma oportunidade de um reforço da relação do Politécnico com as empresas para as ajudar a reinventarem-se, a encontrar novos mercados, a subir na cadeia de valor da sua produção, integrando mais conhecimento que no diálogo com o ensino superior é sempre um ganho. Como é que vê essa exigência também no tempo pós-Covid, pós-crise sanitária, de apoiar as empresas a ultrapassarem a crise económica que vão viver? A relação com a nossa comunidade, de mais proximidade ou de não tão próxima, do ponto de vista daquilo que é a nossa relação ao nível da prestação de serviço, ao nível dos projetos, tem uma relevância muito grande de há muitos anos. E penso que neste momento o Politécnico, desde logo pelo trabalho que tem feito e, digamos, tem o reconhecimento por parte da sociedade para verem em nós um parceiro que pode ajudar. Por outro lado, nós próprios estamos disponíveis, e mais disponíveis, estamos interessados a continuar a ajudar as empresas a ultrapassar este período que está a existir por um lado e que virá
por outro, no sentido de as tornar mais capazes, mais fortes, quer do ponto de vista daquilo que são, digamos que as suas valias ou maior habilidades que possam ter internas, quer ao nível digamos, da internacionalização, e isso estamos desde já a fazer, ou seja, há um conjunto de candidaturas, agora há projetos, em parceria com empresas, onde nós temos uma presença muito forte, ou seja, estamos aqui mais uma vez, e quero enfatizar, vou repetir para enfatizar, que nós estamos disponíveis, mas mais que disponíveis, estamos interessados em trabalhar com os nossos parceiros, no sentido de, juntos, podermos fazer esse caminho com o maior sucesso possível. Isso, digamos, eu penso que o conseguiremos fazer, tenho certeza que o conseguiremos fazer, porque as empresas cada vez mais têm a noção de duas coisas. A primeira é que o seu sucesso se faz muito pelo conhecimento. E o segundo é que, principalmente aqui onde somos mais conhecidos e com quem mais trabalhamos, penso que também está cada vez, tenho certeza que cada vez mais está interiorizado que, digamos, esse sucesso pela formação, pela competência e pelo saber, poderá ter como parceiro privilegiado o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Entre estes sinais de esperança, entre a relação com a comunidade, a resposta na ação social, há também um sinal que é curioso. O Politécnico de Viana do Castelo lançou a sua nova imagem, uma nova imagem corporativa. É também um sinal positivo para enfrentar a crise, esta afirmação de uma imagem corporativa renovada e de uma nova etapa naquela que é a cara gráfica do Instituto. Digamos que o desenvolvimento da nova imagem gráfica do Instituto, uma imagem de comunicação, não foi pensada e não é consequência da pandemia que veio. Ela é fruto de um conjunto, de um concurso que fizemos no final do ano passado. Ainda não se falava em pandemias e em Covid-19, que lançámos, concorreram dezenas de candidatos, alguns até internacionais, e decorre de um conjunto de coisas, pelo menos da noção que tínhamos de que as instituições também valem e também se afirmam pelo aquilo que mostram e como são, quer dizer, e havia aqui a nossa imagem, que era a única, desde sempre, poderia ser atualizada, poderia ser melhorada. Foi aquilo que nós fizemos, rejuvenescendo-a, dando um sentido de comunicação mais atual, mais dinâmico, mais à medida dos tempos que correm. Se isso ajuda ou não ajuda, com um conceito que é facilmente apreendido, se isso ajudará ou não ajudará, digamos, ao sucesso do Instituto pós-Covid. Eu penso que sim, não porque esteja diretamente relacionado com a situação do Covid-19, mas porque mostra mais a instituição, que é uma instituição dinâmica, que preocupada com os tempos e com aquilo que os tempos exigem, moderna, e essa imagem de comunicação que queremos fazer passar com a nossa nova imagem que foi lançada no último dia do Instituto, no dia 15. É uma feliz coincidência, mas mais do que nunca vamos precisar destes sinais que colocam energia e um olhar sobre o futuro positivo. Para concluir esta nossa conversa, Sr. Presidente, gostava de o desafiar uma viagem até 2025, 5 anos para a frente, e escrevendo a história em 2025 do que aconteceu em 2020, 2021, talvez 2022, o que é que o Sr. Presidente gostava de ver escrito nessa altura sobre a resposta do Instituto Politécnico de Viana do Castelo à crise do Covid-19? Como é que gostava que ficasse registado para a história a vossa reação a esta crise, que é única na história e que foi totalmente inesperada? Gostava de ver escrito o seguinte, que durante a crise o Instituto Politécnico de Viana do Castelo
conseguiu estar ao lado da comunidade que serve, no sentido de ajudar a passar a crise. Segundo, que ele próprio conseguiu, de forma capaz, ultrapassar esses períodos sem grandes conturbações, quer do ponto de vista da formação, do seu funcionamento. Depois, uma coisa importante que gostava mesmo que em 2025, 2024, 2023, se calhar ainda é cedo, de ver escrito que o Instituto conseguiu aproveitar as oportunidades que uma crise como esta nos trazem. Porque uma crise traz sempre muitas oportunidades. E nós temos aqui, com franqueza, estou absolutamente convicto, completamente convencido, que temos aqui um conjunto de ensinamentos que podem ser aproveitados como oportunidades para nós nos melhorarmos ainda mais. Melhorar naquilo que nós conseguimos fazer do ponto de vista da formação, melhorarmos naquilo que nós conseguimos fazer do ponto de vista daquilo que é a nossa relação com o envolvente. E isso seria para mim, digamos, um marco histórico, e a certeza que nós, durante este tempo, fizemos bem aquilo que deveríamos, fizemos bem o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Tivemos na grande entrevista da Fórum Estudante hoje o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Foi um gosto. Bom trabalho para toda a comunidade do Politécnico de Viana do Castelo. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem bem todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.